Ao darmos início à nossa reunião comemorativa aos 57 anos da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, saudamos os senhores. Não poderia de registrar neste momento os nomes daqueles que efetivamente contribuíram e tornaram possível esse acontecimento. Trata-se dos nossos companheiros delegados e líderes sindicais que fundaram esta federação respectivamente. Antônio de Andrade Simões, presidente do Sindicato de Panificação; Petrônio Augusto Pinheiro, do Sindicato da Indústria de Bebidas; Francisco das Chagas Menezes, do Sindicato da Extração de Borracha; Alcide Ramos Paz, do Sindicato de Calçados de Manaus; e de Moisés Bena Rosa Israel, do Sindicato das Indústrias de Carpintarias e Serrarias de Manaus, que este ano nos deixou. A esses homens, os nossos agradecimentos pela visão, principal razão de nossa existência. Todos têm em comum uma trajetória de dedicação em defesa dos interesses do setor produtivo e, por consequência, contribuíram não somente para o setor industrial, mas ajudaram no desenvolvimento econômico e social do nosso Amazonas. 57 anos desta federação se apresentam como uma grande oportunidade para fazermos uma reflexão sobre o papel que temos exercido ao longo dessas últimas décadas na defesa dos interesses do segmento industrial do nosso Estado, contribuindo efetivamente para a sua expansão em condições sustentáveis. Estamos em um momento especial ao enfrentarmos a mais grave crise econômica do país, causada unicamente pela corrupção que envolveu inclusive os nossos partidos políticos. Saímos rapidamente de um cenário de expansão para uma profunda recessão que contaminou os agentes econômicos e toda uma sociedade. Ao longo de décadas, o sistema FEAM, assim como a CNI, tem defendido as reformas estruturais na economia para criarmos as bases sólidas de um país competitivo e aberto aos investimentos de longo prazo. São medidas necessárias para reduzirmos as fragilidades da economia frente ao cenário externo, com uma menor dependência de alguns setores e, principalmente, elevarmos o nível competitivo da indústria. Mas o que temos testemunhado são ciclos de expansões de curto período, seguido de outros nefastos, como o atual por vários fatores, como desequilíbrio nas contas públicas e um sistema tributário que penaliza o setor produtivo e a própria sociedade, apenas para citar alguns exemplos. No caso do Amazonas, esta federação, como uma entidade atuante em defesa dos interesses do setor produtivo do Amazonas, sempre esteve atenta para as necessidades de se diversificar a atividade econômica, especialmente nos segmentos em que a região possui potencial natural. Continuamos muito dependentes do polo industrial de Manaus, extremamente sensível aos ciclos econômicos e, portanto, da boa condução da política econômica do nosso país. Além de uma eficiente gestão dos incentivos fiscais para estimular a atração de capital, com menos burocracia e de entraves externos, precisamos melhorar a infraestrutura como um todo. Isso se faz necessário reduzir os custos logísticos, que, como todos conhecem, são exatamente os elevados na região e sujeitos a uma carga tributária que incide sobre os insumos básicos da atividade, como no caso o combustível. São bandeiras que esta entidade tem defendido em sua agenda ao longo de décadas, pois delas depende a melhoria do ambiente para a expansão da indústria, a principal fonte de arrecadação regional. Diante desta prolongada crise política que afeta o país e o Amazonas, o sistema FEAM mantém suas instituições, o SESI, o SENAI e o IEL, atuantes, prestando serviços ajustados à realidade local em educação básica, profissional e capacitação empresarial. No SESI, o grande diferencial no atendimento aos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus é a creche, que recebe bebês a partir de 4 meses de idade e tem a capacidade para 2/3 para 2.300 crianças. A unidade é exclusiva para a educação infantil
e é considerada uma das melhores creches do norte do Brasil. O Senai, que em dezembro agora irá completar 60 anos de atuação no Amazonas, promoveu no período acesso à educação para o trabalho a mais de 700 mil pessoas, não só no nosso estado, como também em outros municípios na região norte. Atendimento esse realizado por 4 escolas localizadas em Manaus, 3 agências de treinamento em municípios do interior, 2 unidades móveis terrestres e 2 fluviais, com os navios de escola São Maúma, responsável por mais de 60 mil qualificações em 6 estados da Amazônia. Já o SESI Amazonas, somente para falar em números na área de educação, atingiu nos últimos 10 anos 196.193 atendimentos, realizados em 6 escolas em Manaus e nos municípios de Iranduba, Itacoatiara e Parintins, que vão da creche ao ensino médio, da educação de jovens e adultos à educação continuada. E o nosso IEL, o Instituto Evaldo Lodge, segue continuando a sua missão de aproximar as instituições das empresas, ampliando a oferta de cursos de especialização em gestão da indústria e de inovação inclusive. Cabe sempre destacar que a administração e aplicação dos recursos do SESI e do SENAI, arrecadado das empresas, segue os princípios da ética, da transparência e da eficiência. Todas as informações sobre os seus orçamentos, demonstrações contábeis e vários outros dados sobre a gestão e as contas das duas instituições estão nas páginas Transparência, disponível no site das duas entidades. Ambas instituições cumprem rigorosamente as exigências legais, prestam contas à sociedade e são auditadas por 9 instituições públicas e privadas. Mas aqui faço um destaque. Trata-se de dinheiro que sai da indústria, sai do industrial, portanto da iniciativa privada, para ser aplicado no SESI e no SENAI em prol da sociedade do Amazonas. Algumas investidas por parte do governo federal têm se surgido contra o orçamento do SESI, inclusive querendo 30%, passar 30% das leis, das diretrizes orçamentárias. Mas nós estamos atentos e cada vez mais montando uma ação de combate a essas investidas. E é com a satisfação de comemorar essa trajetória especial dos 57 anos desta federação que faço este registro e reafirmamos o compromisso de defender a indústria, a geração de empregos e riquezas em nosso estado. Portanto, conto com a participação de todos, dessa diretoria, de todos nós, para ações pelo fortalecimento da indústria, para que possamos comemorar muitos aniversários com mais alegria e prosperidade para todos. Portanto, peço a Deus que nos abençoe. Muito obrigado. Mas nós nos confrontávamos com uma legislação extremamente rígida, com pouquíssimo espaço para negociação, com uma oneração excessiva do emprego formal, e talvez por isso muita gente na informalidade, por um excesso de burocracia e porque não atendíamos as novas formas de trabalhar e produzir. Então, para mim, a frase que sintetiza isso é aquilo que está colocado ali embaixo. Um desajuste total entre a legislação e a realidade produtiva e econômica acaba gerando um ambiente de negócio desfavorável, com perda de competitividade e com uma tremenda insegurança jurídica. É preciso, então, e é por isso que nós nos debruçamos e batalhamos muito por essa reforma, superar os entraves de desajuste da nossa legislação, de insegurança jurídica. Eu estou repetindo muito isso, porque o empresário, eu ouvi empresários de fora do país dizer assim, eu não invisto no Brasil. Vocês têm os melhores jovens executivos do mundo, criativos, disciplinados, empreendedores, mas eu não consigo contratar ninguém com a legislação que vocês têm lá. Nós fizemos uma pesquisa no começo desse ano, com 2.002 trabalhadores em 154 municípios do país, trabalhadores dos mais diversos níveis educacionais e de posicionamento na hierarquia das empresas. Isso os trabalhadores disseram. 60% deles disseram que gostariam de dividir as férias em mais de 2 períodos, o que a legislação agora contempla. 64% disseram que gostariam de reduzir o horário de almoço para sair mais cedo,
o que a legislação agora contempla, mas que a jurisprudência do TST inibia. Os metalúrgicos do ABC Paulista fizeram uma vez um acordo com uma convenção com 84% deles assinando que gostariam de reduzir o intervalo entre a jornada para 40 minutos, para sair mais cedo, para evitar o trânsito, para pegar filho na escola, para ir para a faculdade à noite. E uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, a Justiça acabou inibindo que isso fosse feito. Essa legislação, a Lei 3.467, ela não obriga ninguém a nada. Se o trabalhador não quiser modificar nada, vale a CLT como ela está. Porque o Brasil é um dos únicos países do mundo, e quando se fala em supressão de direitos, o Brasil é um dos únicos países do mundo que alçou um patamar constitucional todos os direitos trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º da Constituição. Tem 34 itens que a legislação não mudou. Quando você fala que as férias têm que ser de 30 dias, você flexibilizar as férias em 3 períodos, não significa que você está suprimindo o direito aos 30 dias de férias, mas você está oportunizando essa flexibilização. O Brasil tem 12% de trabalhadores sindicalizados na iniciativa privada. 12. Quer dizer, de cada 100 trabalhadores formais, 12 são vinculados a sindicato. E os sindicatos recebiam nada mais, nada menos do que 2 bilhões e 900 milhões por ano para poder gerir todos esses 12 mil sindicatos que tem. Os objetivos dela, específicos: avançar na modernização, reconhecendo as novas formas de produzir e trabalhar. Mais uma vez enfatizo, uma legislação moderna e dinâmica que dê segurança jurídica ao empreendedor, uma estrutura mais adequada que reduza as desnecessárias burocracias, uma legislação que valorize muito o diálogo entre trabalhadores e empresas, com soluções compatíveis e que reduzam os conflitos. E aí eu tenho sempre dito isso: vocês não há que se comparar, e a legislação não faz essa distinção hoje, você não pode comparar um metalúrgico do ABC Paulista com um metalúrgico do interior da Paraíba, de uma cidade pequena. Como você não pode comparar um comerciário da Oscar Freire em São Paulo com um comerciário de Parintins. Não pode, é diferente, as pessoas são diferentes. Mas quem é que sabe o que é melhor para os comerciários de Parintins? É o presidente da CUT? Não. É o trabalhador sindicalizado lá no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Parintins. E a legislação hoje não. Ela tratava exatamente todo mundo no mesmo, colocava todo mundo na mesma cesta. Então, é por isso que a negociação coletiva vai passar a ter um papel extremamente importante, inclusive na migração de trabalhadores da informalidade para a formalidade. E vai melhorar a competitividade, favorecer o ambiente de negócios, incentivar a produtividade no Brasil, repetindo que ela mantém os direitos fundamentais dos trabalhadores que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal.